Olá, pessoal. Então, a ideia agora é encerrar, né, com as unidades 2 e 3. Eu tentei fazer um pouco mais resumido, para ficar um vídeo um pouco mais curto. Isso torna mais fundamental ainda, né, a leitura do livro em si e percorrer a trilha formativa lá de vocês. Então, vamos lá. A unidade 2, né? Então, a gente vai iniciar com a unidade 2, cujos objetivos são perceber como a história da educação física influenciou os povos primitivos, bem como sua importância para a sobrevivência, analisar como é vista a educação física na atualidade, conscientizar-se da importância, necessidade e valorização da ética na educação física, conhecer as normas que regem a educação física, compreender que o principal objetivo das Olimpíadas é incentivar a união entre todas as nações do planeta, assim como sugerem os anéis olímpicos, um dos principais símbolos das Olimpíadas. Perceber a importância das Paralimpíadas, não somente na conquista de medalhas e na competição, mas, acima de tudo, no exemplo que esses atletas passam para milhares de deficientes que vivem estigmatizados, isolados por suas deficiências físicas e mentais e sem perspectivas em suas vidas. Então, a educação física na antiguidade, né, o nascimento dela foi na luta pela sobrevivência, né, na caça, na pesca. Os primeiros povos eram nômades, então eles tinham que se deslocar por grandes períodos, né? Com isso, os exercícios foram desenvolvidos de forma instintiva, né? E uma característica interessante é que o polegar, o opositor, parece ter servido como uma grande diferenciação, né, para esses povos primitivos, no sentido de permitir que eles pudessem manipular objetos, fazer lançamentos, o que acabou conferindo a eles uma certa vantagem evolutiva. No momento em que os povos antigos fixaram residência, começou o treinamento visando ao sucesso diante de novos e possíveis ataques. Ou seja, para defender, né, o terreno, os locais aonde eles haviam se estabelecido, eles passaram a ter um treinamento, né, como forma de defesa, luta. E mesmo o homem antigo, né, as crianças jogavam imitando os adultos, saltando, correndo, brincadeiras de luta, quase que uma preparação para essa vida adulta. Né? E o tempo ocioso que veio, né, com o sedentarismo, né, de quando foi fixada a residência, levou ao desenvolvimento de alguns jogos lúdicos. Então, como é que foi a evolução, né, da educação física ao longo dos anos? No homem primitivo, como a gente viu, foi a luta pela sobrevivência, uma certa questão de diversão e de dança, essa dança muito com cunho ritualístico. Né? O homem antigo, né, a atividade física mais relevante foi a dança, principalmente lúdica e ritualística. Na antiguidade oriental, iniciou, né, essa finalidade guerreira, terapêutica, esportiva e educacional, e o cunho religioso sempre estava presente. Então, essa relação, né, do homem oriental antigo e o movimento. Os chineses foram, então, os primeiros a fundamentar o movimento, muito com cunho médico, e principalmente através do Kung Fu. Né? O Kung Fu esse que é considerado, né, pela maioria dos autores, como o mais antigo sistema de ginástica terapêutica. Nos indianos é muito marcante o yoga, né? Nos egípcios, né, que nos deixaram, principalmente em pinturas, né, alguns registros, está muito presente a questão das lutas e do treinamento para lutar contra invasores. O homem, em relação ao homem ocidental antigo, né, tínhamos os gregos, né, com atividades cuja finalidade é desenvolver a perfeição física e os valores morais. Né? Muitos consideram que esse é o início autêntico da educação física. Os gregos não separavam a educação física da educação intelectual e da espiritual. Né? Eu já comentei no vídeo anterior que na academia do Platão se fazia principalmente aritmética, né, matemática e as atividades físicas. Aliás, o Platão tinha esse nome, o apelido, porque ele tinha as costas largas, né? Ele era um homem muito forte, provavelmente, por isso ele tinha esse nome.
Eles deram início aos Jogos Gregos, né? Tanto os Jogos Olímpicos da Era Antiga como os Jogos Fúnebres. Os Jogos Fúnebres eram jogos realizados em homenagem a alguém que havia morrido. Em Atenas, né, essa atividade física foi perdendo aos poucos espaço para atividade intelectual, né? Em Roma iniciaram os jogos Roma tinha jogos baseados nos Jogos Olímpicos da Grécia, mas tinham eminentemente o caráter de preparação militar. Na Idade Média, né, o culto ao corpo foi considerado heresia. Então, com isso, a atividade física começou a se tornar mais inexpressiva e era realizada praticamente só em atividades de preparação militar. Não se tinha quase atividades físicas lúdicas que não fossem para o trabalho, para a preparação militar ou algo do tipo. O imperador Teodósio, que foi o imperador cristão, aboliu em 395 os Jogos Olímpicos, e o atletismo, que foi a base da educação física na Grécia Antiga, quase desapareceu durante esse período da Idade Média. No Renascimento, né, o Renascimento foi um período em que a cultura grega foi muito resgatada, né? A gente estava saindo dessa Idade Média, que muitos consideram a Idade das Trevas, embora haja uma certa discordância em relação a isso, né? Mas no Renascimento, por esse resgate da cultura clássica, né, a educação física explodiu novamente, né, e buscou o seu próprio conhecimento. O Renascimento iniciou no século XV, né, e trouxe uma educação física muito voltada para a burguesia, que era então a minoria, né. Na Inglaterra se jogava um jogo chamado Soule, que é considerado ancestral do futebol e do rugby. Na verdade, derivou o futebol derivou para quem colocou as regras, podendo jogar praticamente só com os pés, e o rugby, né, o mais misturado com as mãos. Pelo que se tem em relato, esse solo era mais violento que o rugby. A educação física no século XVIII, né? Foi nesse século, né, que surgiu a expressão educação física, né? Ocorreu uma sistematização e institucionalização nas últimas décadas desse século, em especial durante as primeiras décadas do século XIX. Foram criadas escolas de educação infantil, porque as mulheres começaram a trabalhar, né? E daí começou a haver a preocupação em incluir atividades corporais na escola. Mas isso só ocorreu, se materializou somente no século XIX. No século XIX, ocorreu a estruturação do movimento ginástico europeu, com a ginástica sueca, alemã, francesa e o surgimento forte do esporte na Inglaterra. Eu não me detive muito aqui, porque lá no primeiro módulo a gente teve um artigo falando sobre isso, né? Então, um pouquinho a gente já falou sobre essas ginásticas e algumas de suas características. Lembrando, né, para aprofundar nisso tudo aqui, cada tópico desse mereceria quase que uma aula. Então, seria interessante que quem se interessasse por isso buscasse, né, um pouquinho mais em outros conteúdos. No século XX, né, a influência da fundamentação da educação física na área biológica é sentida, né? Por isso, na realidade brasileira, justifica-se a necessidade de formação superior em cursos de educação física para atuar em esporte, fitness e atividade física em geral, abrangendo as práticas corporais alternativas através dos conhecimentos da biologia, anatomia e fisiologia do ser humano. Aqui é uma certa tentativa, né, ou uma certa justificativa do porquê da divisão entre o bacharelado e a licenciatura, né? Pelo menos é assim que eu estou vendo essa passagem aqui do nosso texto ali. Por quê? Porque dentro da escola, esses conhecimentos aqui são importantes também, mas tem outros conhecimentos que talvez sejam mais importantes que esses para atuar dentro da escola. Já dentro de uma academia, dentro do contexto, né, da fundamentação na área biológica, esses conhecimentos são importantes.
Então, um breve resumo aqui da educação física no Brasil, né? Tem 3 períodos básicos, que é o Brasil colônia, o Brasil império e o Brasil república. São mais ou menos as mesmas etapas históricas da história do Brasil como um todo, né? Os primeiros habitantes do Brasil, ou seja, os indígenas, tinham atividades parecidas com os dos outros da pré-história, né? Então, muito voltadas à sobrevivência. Com a chegada em 1908, veio a corte para o Brasil e, em conjunto, veio os militares da Academia Militar Real, que trouxeram, né, os primeiros conhecimentos práticos das atividades em ginástica. Como a gente falou ali, o único jogo que a gente sabe que os indígenas tinham, que veio derivado, né, nessa época, é o jogo com petecas. Os nossos ancestrais escravizados trouxeram a capoeira, dentre outras atividades físicas, uma que se destaca muito é a capoeira, né, principalmente atualmente. Os jesuítas, né, quando começaram a sua escolarização, não tinham uma educação física, mas usavam atividades recreativas, como o peteca e o arco e flecha. Em 59, houve uma certa destruição do sistema educacional brasileiro com a expulsão dos jesuítas. E, com isso, essa sistematização da atividade física também teve uma certa interrupção. 23, esse autor, Joaquim Antônio Serpa, fez esse tratado de educação física e moral dos meninos, né? A atividade física para as meninas não era muito bem vista, né, nessa época. A instrução, né, em geral, era gratuita para aqueles que tinham bens. Em 51 se instituiu a obrigatoriedade da educação física nas bases para a reforma do ensino secundário e primário. Os pais não gostaram muito, principalmente os pais de meninas. Os pais de meninos ainda viam uma certa questão militar ali e não se importaram tanto, mas os pais das meninas muitos chegaram a proibir elas de fazer a atividade física. 52, na província do Amazonas, regulamenta a educação primária com a educação física. 58, o período imperial não viabilizou estímulos pedagógicos significativos para os exercícios. Em 76, teve uma lei exigindo formação para os professores, para todos os professores, não só a educação física, né, mas para todos os outros professores. Aqui, em 82, o Barbosa faz uma defesa da utilização e da importância da educação física, né? E vários esportes são introduzidos a partir de 1894. Futebol, basquete, natação foi o primeiro, e entre outros ali. No Brasil, República, né, a educação física, ela prevaleceu, a higienista prevaleceu até 1930, a educação física higienista, cuja finalidade era construir corpos fortes e saudáveis, né, pensando só na questão biológica mesmo. Após a Segunda Guerra Mundial, até a metade da década de 60, prevaleceu a calistenia, aqueles exercícios calistenia, muitos que têm mais ou menos a minha idade ainda pegaram um pouquinho uma rebarba dessa fase, né? A educação física militarista ficou entre 1930 até 45, que é esse período, né, um pouquinho antes durante a guerra, né, inclusive. Os anos 70 incorporaram elementos da pedagogia ao corpo teórico da educação física, né? E nos anos 80 começa a surgir, né, a perspectiva de educação física como uma prática social. Então, a partir dos anos 80, né? Nos anos 80 surgem os parâmetros curriculares nacionais. Gerou uma certa crise de identidade na educação física, esses anos 80, e essa crise de identidade gerou alguns movimentos renovadores, né? Com pedagogias progressistas, a atividade física perde o enfoque esportivo e aumenta o enfoque nos domínios psicomotor, cognitivo e afetivo. Em muitos casos, se esquecia completamente o caráter esportivo. Em alguns casos, não se trabalhava esporte de
de maneira alguma dentro da educação física escolar. Dos anos 90 até os dias atuais, né, a atividade física tem ganhado cada vez mais importância no contexto da saúde. Foram realizadas muitas pesquisas, né, nesse contexto. Tem dias em que a gente tem, em relação à atividade física e saúde, mais de 100 pesquisas sendo publicadas só na base chamada PubMed, que é uma base que concentra várias revistas científicas, né? Então, começou a se pensar no esporte como promoção da saúde, né? Não só como esporte de desempenho. A Lei de Diretrizes e Bases, publicada em 96, regeu um pouco essa questão da educação física e coloca ela, né, como integrada à proposta pedagógica da escola e não como algo separado da escola, né? Então, a educação física tem que dialogar com essa proposta pedagógica. Existem várias linhas pedagógicas na educação física, algumas se destacam, né, que é essa abordagem psicomotora, que surgiu muito ali nos anos 80, né, que procura desenvolver a noção de estrutura do corpo, lateralidade, coordenação motora global, tonicidade, espaço temporal, equilíbrio e coordenação fina. Essa abordagem psicomotora, ela é uma das que mais retira o esporte dentro do escopo da educação física. Na abordagem construtivista, considera o entendimento que o educando deve-se considerar o que o educando já tem e alerta o professor sobre a cooperação dos alunos na resolução dos problemas. Na abordagem desenvolvimentista, dirigida especificamente para a faixa etária até os 14 anos, e busca nos processos de aprendizagem e desenvolvimento uma fundamentação para a educação física escolar. E existem as abordagens críticas, que questionam o caráter alienante da educação física na escola, propondo um modelo de superação das contradições e injustiças sociais. Agora vamos falar um pouquinho sobre a história dos Jogos Olímpicos, né? Primeiros Jogos Olímpicos antigos, né, que foram criados em torno de 776 a.C., em homenagem a Zeus. Geralmente, quando se fala, pessoal, nessa história mais antiga, né, quase que pré-histórica, os relatos não são tão claros, né? Então, não se tem assim, uma certeza absoluta que foi exatamente neste ano que se iniciaram mesmo os Jogos Olímpicos. Alguns relatos dizem que podem ter ocorrido os Jogos Olímpicos ainda antes disso. Mas o marco mais aceito é esse ano, né, de 776 a.C. Eles eram realizados na cidade de Olímpia. O primeiro atleta a vencer uma prova foi o Corobeu. Eram realizados de quase em 4 anos, no mês de julho e agosto, e tinham em média duração de 5 dias. Os atletas competiam nus, sem a participação feminina. As mulheres eram proibidas, inclusive, de assistir. Em 393 depois de Cristo, o imperador romano Teodósio proibiu os ritos pagãos e, com isso, os Jogos Olímpicos foram interrompidos. E daí ocorreu, né, com o barão de Pierre de Coubertin, a restauração dos Jogos Olímpicos. Muitos autores modernos defendem que esses jogos não são uma continuação dos jogos antigos, visto que as simbologias eram diferentes. Esse barão de Coubertin, né, também chamando Pierre de Fred, ele foi o homem que resgatou, né, as Olimpíadas. Em 1894, o COI foi criado, né, o que oficializou o evento. Os principais símbolos são os anéis entrelaçados, que representam os 5 continentes do mundo, unidos pelo olimpismo. Segundo o Barão de Coubertin, essas 5 cores aqui estão presentes, né, representam todas as bandeiras do mundo. Nós temos o hino olímpico, o lema olímpico, né, que é os sítios altos e fortes, né, o mais rápido, mais alto e mais forte. Temos o hino. A tocha olímpica foi apresentada pela primeira vez em 1936, em Berlim. A primeira edição dos Jogos foi em 1896, na Grécia.
E a primeira participação brasileira ocorreu em 1920. Os Jogos Paralímpicos, né? Primeiro, o esporte adaptado iniciou durante o procedimento de reabilitação dos militares ingleses envolvidos na guerra. Em 69, a rainha Elizabeth, recém-falecida, inaugurou o estádio esportivo Stoke Mandeville para paralisados e outros deficientes. Esse ginásio talvez tenha sido o primeiro completamente adaptado para as necessidades dessas pessoas com algum tipo de necessidade especial. Com isso, foi um marco, né, desse tipo de atenção. Após a 16ª Olimpíada, e no mesmo lugar da Olimpíada, surgiram os Jogos Paralímpicos, com a instituição das Olimpíadas para portadores de deficiência. O termo paralímpico passou a ser utilizado em 64 nos Jogos de Tóquio. E a maioria dos autores diz o seguinte, que o termo esporte adaptado parece mais adequado do que esporte para pessoas com deficiência, pois esporte adaptado atinge um número maior de possibilidades. Muitas vezes a pessoa pode precisar de algum tipo de adaptação para praticar um esporte e não necessariamente ela teria alguma deficiência. Vamos falar um pouquinho de ética na educação física, né? Eu gosto muito de uma definição do Cortella sobre ética, e eu até coloquei esse memezinho aqui, que é a ética, ela envolve essas três coisas, né? O que eu quero, o que eu devo e o que eu posso. E nem tudo que eu quero eu devo, nem tudo que eu posso eu quero, nem tudo que eu devo eu quero, né? Então a gente tem que fazer uma análise dessas três coisas, né? Eu posso fazer, mas eu devo fazer, eu quero fazer e eu posso, mas eu devo. Eu quero, eu não posso, mas será que eu devo fazer? Então, essas questões éticas são a reflexão sobre essas coisas, né? Ela é uma das questões fundamentais da filosofia, né? Reflete e explica racionalmente a conduta humana. Se refere à moralidade da conduta humana individual e coletiva. A ética estuda valores universalmente legitimados. A princípio, a ética tentaria estudar valores que não têm a ver com a cultura de cada local. Então, por exemplo, o comprimento de uma saia de uma mulher não é um valor que a ética se preocupa, né? Porque isso é mais uma construção cultural que pode mudar, né, o tamanho que seria aceito em cada época e em cada local. Então, não é algo universal. Ser ético, o que é ser ético, então? Né? É cuidar de si e dos outros, é lembrar que na convivência que surgem os dilemas éticos, se nós fôssemos o último ser vivo do mundo, não existiria nenhum dilema ético para nós, né? E os balizadores da ética são a autonomia, a beneficência e a justiça. A autonomia de cada um, a beneficência para o maior número de pessoas e a justiça, né, para haver uma distribuição equitativa de oportunidades e esse tipo de coisa. Então, como é que deve ser a conduta do professor em relação aos alunos, né? Ele deve agir com responsabilidade e orientar os educandos enquanto as condutas éticas. Estimular os educandos a pensar antes de reagir. Na educação física, nós devemos agir com a máxima eficiência, lembrar, né, que qualquer dano que a gente cause a algum aluno por falta de conhecimento ou por negligência da nossa parte, a gente vai ter que ressarcir esses danos, sejam eles morais, físicos, estéticos. E isso eu acho muito importante, pessoal, justificar, né, as nossas atitudes como profissionais através do conhecimento científico. Se eu passo algum exercício para algum aluno e esse exercício causa algum tipo de dano para ele, não adianta eu dizer que o blogueiro fulano de tal falou que aquele exercício não tinha problema nenhum. Eu vou ter que estar justificado cientificamente para tentar mostrar que talvez aquele exercício fosse indicado e foi algum outro motivo que fez a pessoa se machucar mesmo com o exercício sendo indicado.
porque eu li na Veja, eu li na Super Interessante, não são fontes de conhecimento científico. Eu li na Vida e Saúde também, não é uma fonte de conhecimento científico. As nossas condutas devem ser balizadas, né, pelo conhecimento científico bem estruturado. Por isso, eu acho muito importante vocês se apropriarem da metodologia científica, se puderem fazer até o curso que tem na própria Uniaselv, tem um curso de 40 horas, gratuito para vocês, todo EAD. É muito importante ter essas ferramentas para saber interpretar um artigo científico, para vocês terem, né, uma justificativa forte, né, da conduta profissional de vocês. Em relação à ética na pesquisa, né, a gente percebe hoje que existe um excesso de publicações, né, o que pode comprometer a qualidade dessas publicações. Esse excesso de publicações, pessoal, basicamente ocorre por causa dos critérios de classificação de órgãos de fomento, como a CAPES, por exemplo. Então, saiu agora, né, a classificação dos programas de pós-graduação, e a quantidade de publicações de um programa de pós-graduação é muito importante para ele ter uma boa nota na CAPES. Por que é importante ter uma boa nota na CAPES? Uma boa nota na CAPES consegue mais financiamento para realizar pesquisa, consegue mais bolsas de mestrado, doutorado, bolsas de iniciação científica, ou seja, dinheiro entrando na universidade, dinheiro girando dentro da universidade, o que acaba se tornando importante, né? Então, tem que tomar cuidado também, de novo, né, na questão do conhecimento científico, esse excesso de publicação, e nem toda publicação, não é porque está publicado que o artigo é de qualidade, né? Muitas vezes ele passa. Isso também, esses mesmos critérios geram uma certa preocupação com os critérios de autoria e com plágio. A gente tem que tomar muito cuidado quando for descrever alguma coisa, para se não forem ideias nossas, citar o autor daquela ideia. Se estamos divulgando resultados de outras pessoas, citar, né, esse resultado, porque uma acusação de plágio é algo que mancha a carreira profissional, não só como pesquisador, mas como profissional da área mesmo, né? Acima de tudo, o professor de educação física tem que ser ético por todos esses motivos. Então, vamos agora para a unidade 3, que trata das práticas pedagógicas em educação física, né? Então, os objetivos dessa unidade 3 são compreender o que são as práticas pedagógicas dentro da educação, distinguir os princípios que norteiam as práticas pedagógicas na educação, conhecer quais são as competências do educador dentro da educação, entender a importância das práticas pedagógicas para o sucesso e aprendizado do aluno, e compreender a importância da experiência profissional do educador e perceber o papel social do educador. Então, as práticas pedagógicas em educação, né? Sobre essa questão de prática e teoria, eu gosto muito dessa frase do Freire ali, né? Que a teoria sem a prática vira verbalismo, assim como a prática sem a teoria vira ativismo. No entanto, quando se une a prática com a teoria, tem-se a praxis, a ação criadora e modificadora da realidade. Então, por que isso é importante, pessoal? A gente não pode ir para a prática também sem ter um mínimo de conteúdo, um mínimo de teoria nos fundamentando, como a gente até viu um pouquinho ali atrás. Mas também não adianta a gente ficar só estudando a teoria se a gente nunca coloca essa teoria em prática, ou se quando a gente vai para a prática, a gente não utiliza a teoria que a gente estudou. A gente tem que fazer uma prática, né? Ou tentar utilizar esse entrelaçamento entre as duas coisas. Então, como eu estava falando, né, a prática deve ser atrelada a esse conhecimento adquirido, né? As práticas pedagógicas estão incluídas nas rotinas e necessidades da escola, né? Aqui, em rotinas, seria o tempo que você teria, as outras coisas que, dentro da escola, e necessidade da escola, como a gente viu no vídeo, em aula, aquela questão de ter uma escola que tem tudo, e tem algumas escolas em que quase todo o processo da educação física vai ser adaptado, né? E quais são as funções do educador, né, nesse processo? Ele é o principal responsável pelo sucesso no processo educativo, ele deve conhecer o aluno,
Ele deve sanar essas deficiências do processo educativo e ele deve ser um ser pensante, fundamentador do conhecimento e da transmissão desse conhecimento para os alunos. Então, quais são as competências, né, do educador moderno? A maioria dos autores que eu dei uma procurada, ele falam dessas 10 competências. Ele deve ser preparado, tolerante, atualizado, organizado, social, conectado, aqui entram as tecnologias da informação, né? Contador de história, em inglês é o famoso storytelling, né? Então, tu colocar a tua aula como uma contação de história, né? Que envolve ali o aluno, aberto a perguntas, comprometido e inovador. Mas o que é uma competência, né? A competência, né, são conhecimentos relacionados a habilidades, atitudes, valores, ideias e hábitos. Então, cada uma dessas competências está relacionada a essas coisas. E a organização de múltiplas interações dentro da sala de aula. Qual a importância, então, das experiências profissionais, né, do educador? Elas têm um papel fundamental na vida do educador. Elas devem ser utilizadas para aumentar a diversidade cultural e essa diversidade cultural deve ser respeitada. E a gente tem que lembrar, né, que o que a gente ensina para o aluno seriam coisas que ele deveria levar para a vida, não só ficar dentro da escola. Né? Dentro da escola, né, as interações sociais são consideradas um motor do desenvolvimento e da aprendizagem, né? E elas geram uma consciência e domínio sobre o corpo. E qual é o papel social do educador? Oferecer amor, dedicação e respeito, né, para os alunos, educar sobre vários temas, ou seja, ser um generalista, e ensinar o caminho correto para que as crianças levem o conhecimento para fora da escola. Falar um pouquinho sobre a BNCC, né, que é um documento de caráter normativo que define o conjunto orgânico e progressivo de aprendizagens essenciais, orientado pelos princípios éticos, políticos e estéticos. Foi uma iniciativa do Ministério da Educação com os estados brasileiros, o Distrito Federal e os municípios. Eles nos dão, gente, a BNCC nos dá os conteúdos mínimos que devem ser repassados dentro da escola, seja escola particular, escola pública, escola rural. Os conteúdos que estão na BNCC têm que ser dados para todas as crianças brasileiras. Aí, dentro disso, os estados, cada estado pode fazer os seus referenciais. Então, existe, por exemplo, o referencial gaúcho, né, de educação, em que são incluídos conteúdos específicos do Rio Grande do Sul. Mas tem que dar todo o conteúdo da BNCC e aí eu posso incluir os meus conteúdos próprios, estaduais, né? E cada município pode fazer também o seu programa de conteúdos, abarcando a BNCC, pode colocar conteúdos específicos da sua cidade. Isso foi formatado para tentar reduzir as desigualdades educacionais, né? E qual foi, mais ou menos, o percurso histórico, né, da BNCC? Em 2010, foi formado esse comitê de assessores, professores, especialistas e profissionais em várias áreas. Em 2014, surgiu a primeira versão e em 2017 foi homologada, né, a versão definitiva, que era a terceira versão da BNCC. Na educação infantil, né, existem os seguintes direitos de aprendizagem e desenvolvimento. Direito de conviver, de brincar, de participar, de explorar, de expressar e de conhecer-se. A gente pode ver que na maioria desses direitos aqui o professor de educação física pode agir, né? E esses direitos são garantidos em alguns campos de experiências, que seria o eu, o outro e nós, corpo, gestos e movimentos, traços, sons, cores e formas, oralidade escrita, espaços, tempos, quantidades, relações e transformações. Então, são esses campos de experiência que devem ser trabalhados lá na educação infantil.
A gente também consegue ver aqui que, principalmente aqui no corpo, gestos e movimentos, o professor de educação física pode ter uma atuação bem destacada. No ensino fundamental, isso eu acho uma coisa importante, porque dentro do processo histórico de desenvolvimento da educação física, a gente viu ali, né, que, por exemplo, a educação física poderia ter sido colocado nas ciências da natureza, pelo seu aspecto biológico, né, pelo biologicismo, talvez até nas ciências humanas, dentro de alguns períodos históricos da educação física, mas ela acabou sendo colocada dentro da área de linguagens. Então, o objetivo da educação física na escola, primordial, é trabalhar a cultura corporal de movimento como uma manifestação da pessoa, assim como o falar é uma manifestação de linguagem, a educação física é uma outra manifestação dentro do campo das linguagens. Isso dá uma certa delimitação um pouquinho maior sobre o campo de atuação dentro da escola. Lá no ensino médio, assim como no ensino fundamental, foi organizado em 4 grandes áreas, né? As linguagens e tecnologias, e, de novo, a educação física lá no ensino médio continua dentro das linguagens e tecnologias, a matemática, ciências da natureza e ciências humanas. É a mesma divisão do ensino fundamental. Então, é importante, gente, que o grande objeto de estudo da educação física dentro da escola, dentro do ensino básico, é a cultura corporal de movimento. É isso que se deve, que o aluno deve sair, né, da sua formação tendo bem presente. Então, quando se trata da educação física, o aluno deve adquirir o conhecimento através dos movimentos do seu corpo, suas capacidades, sentimentos e sua atuação no mundo, e não é apenas mais uma matéria obrigatória no currículo escolar. Falar um pouquinho da importância dos registros dentro da escola, né? Os registros, seja prova, portfólio, ou qualquer tipo de registro que ajude a acompanhar as práticas de aprendizagem. Esses registros não devem ter só a intenção de classificação, passou, não passou, é suficiente, é insuficiente. A intenção principal é ir documentando até a evolução dos alunos, né, nesse período. A gente sabe que hoje, né, gente, tá bem difícil de manter a atenção das crianças na escola, exatamente por causa desses meios digitais. Então, é importante que a escola incorpore esses meios digitais no seu dia a dia, para que a gente consiga chamar a atenção do aluno. E quais são as funções da escola, né? Ela deve dar uma formação integral para os alunos, desnaturalizar a violência, inclusive as violências simbólicas contra grupos minoritários, deve realizar um acolhimento social, aqui entra, inclusive, alimentação, acolhimento socioafetivo e outras necessidades que o aluno possa vir a ter. E ajudar, né, o aluno a desenvolver a sua personalidade, né, essa personalidade própria. Algumas considerações sobre as práticas pedagógicas da educação física, né? Então, como a gente falou, né, o principal objeto de estudo é a cultura corporal, né, aqui representada nessa figura, em várias de suas manifestações, de caráter lúdico, né, e essa cultura corporal de movimento pode incluir jogo, pode incluir brincadeira, dança, ginásticas e o esporte. Deve ser interdisciplinar, deve conversar, então, né, com as outras áreas e dentro da mesma área com as outras disciplinas. A gente deve lembrar que o conhecimento ou deveria ser considerado mais importante que o desempenho. Dentro da licenciatura, a educação física, né, enriquece a escola e fomenta a cultura. As atividades devem ser elaboradas de forma aberta, ou seja, eu tenho que elaborar o meu plano de aula de tal maneira que, na hora da execução dele, eu tenha alternativas caso alguma coisa não dê certo.
romper com aquele modelo estruturadinho em algumas partes, apresentar, antes de começar a aula, apresentar os objetivos, né, para que os alunos vão fazer aquela aula, ouvir os alunos, compreender as limitações de cada um, estabelecer uma relação dialógica, ou seja, de diálogo, né, com esses alunos, e utilizar a avaliação no processo, né, aquela avaliação formativa que serve para ver a evolução dos alunos e não só para classificar eles. E dentro do bacharelado, que é a educação física, né, em movimento fora da escola, eles citam o Freire aqui, né, que diz que pensar o certo é fazer o certo. O que eu tirei disso aqui, né, do pensar o certo é fazer o certo? Muitas vezes o pessoal me pergunta se eu acho que o professor de educação física tem que ser, usando a expressão popular, sarado, se tem que ser fortão, se tem que ser magrinho, se tem que ser isso, tem que ser aquilo. O que eu acredito, pessoal, que o professor de educação física tem que treinar. Não adianta a gente, é aquela questão da teoria e da prática, né? Não adianta a gente ter na ponta da língua todos os benefícios da atividade física, tudo que é bom da atividade física, que é muito bom para a saúde, que vai melhorar um monte de coisa na vida das pessoas. A pessoa pergunta o que a gente treina, e diz, não, eu não treino nada, não tenho tempo. Quer dizer, se eu que sei de tudo isso, que estudei isso tudo, não tenho tempo, por que o cara que é advogado vai ter tempo? Né? Então, não precisa ser fortão, não precisa ser atleta, mas treinar, principalmente aquilo que a gente, um cara que é professor de musculação, tem que fazer um pezinho ali, né? Não precisa ser o mais forte da academia, mas ele tem que treinar. Se é de um grupo de corrida, tem que correr. Né? Não precisa ser o vencedor da maratona, mas seus 5 quilômetros ali tem que garantir. Então, isso é uma opinião minha, assim, né? Mas é uma reflexão em cima desse pensar o certo e fazer o certo, né? Do Paulo Freire. Então, pessoal, como eu falei, eu tentei fazer um pouquinho mais curta esses 2 módulos, né? Para ver se dá tempo de vocês dar uma olhadinha. Importante que tentem responder as perguntas que a gente fez, que eu elaborei online. E vamos para a aula.